Oi, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula e a nossa aula hoje vai iniciar com a correção da atividade que foi para casa na aula passada. Então, nessa aula passada, a gente tem aí a página 160 e 161 para fazer a correção. Então, todos vão pegar o livro e vão abrir aí nessa página para a gente dar início à nossa correção da atividade que foi para casa. Nessa página, vocês vão encontrar esse conteúdo aí, essa paginazinha aí. Vamos iniciar. O primeiro diz assim, ó. Represente cada quantidade no quadro de ordem. Lembram lá que a Pro falou sobre a unidade, a dezena e a centena? A unidade é a primeira ordem, a dezena é a segunda ordem, a centena é a terceira ordem. Então, a gente vai representar aqui com números. Ó, primeiro, vamos contar as unidades. Bota aqui o número 2. Conta os palitinhos. 1, 2, 3, 4. Bota na dezena. E essas placas maiores que representam a centena, a gente vai contar também. 1, 2, 3, 4, 5. Escreve o número 5 aqui na centena. Vamos para a letra B. Vamos começar pela unidade, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escreve aqui o número 8. Duas barrinhas de 10, escreve aqui 2 na dezena. E 4 barrinhas de centena, escreve 4 na centena. Aqui na letrinha C, contando aqui as unidades, a gente tem 5. Não tem dezena, porque não tem barrinhas, a gente vai representar com o numeral 0. E aqui nas barrinhas, né, nas plaquinhas que representam a centena, vamos escrever 5. Aqui, ó. Letra D agora. Na letra D, não tem unidade, representa com 0. De barrinha, tem 2, escreve na dezena. E de plaquinhas de centenas tem 3. Na letra E, também não temos unidades, representa com o numeral 0. Conta as barrinhas de 10, 7, escreve aqui na dezena. E as placas da centena, 2, escreve aqui. Então, aí terminamos nosso primeiro. Vamos agora por segundo. No segundo diz assim, ó. Represente o número no quadro de ordens. Na letra A, esse número está escrito o nome dele. A gente vai representar aqui em números. Então, é 654. Escreve aqui 6, 5 e 4. Letra B, 415. Vamos escrever 4 na centena, 1 na dezena e 5 na unidade. Na letra C, 978. Vamos escrever 9 na centena, 7 na dezena e 8 na unidade. Vamos aqui para cima agora, o terceiro. No terceiro diz assim, ó. Escreva por extenso. O que é escrever por extenso? É escrever o nome do número. Então, aqui a gente vai escrever 801. Na letra B, 836. O nome, viu, gente? Letra C, 189. Letra D, 350. E na letra E, 687. É o númerozinho aí. No quarto, vamos completar o quadro com 10 a menos e depois 10 a mais. Do número que está aqui no meio, ó. 290 menos 10 vai ficar 280. Aqui na frente escreve 280. Com mais 10, 300. 310, tirando 10, fica 300. Aqui na frente 300 e aqui atrás 320. Do 405, na frente 395 e atrás 415. Do número 760, na frente 750 e atrás 770. Do número 605, na frente 595 e atrás 615. Do número 27, na frente 17 e atrás 37. Então, terminamos aí o quarto. Vamos para o quinto. Vamos decompor os números como no exemplo.
Então, perceba aqui no exemplo, era 873. Então, o 3, né? Começou aqui, ó, 800, do jeito que a gente tá lendo, ó, 873. Do mesmo jeito que leu, vai escrever. Na letra A, vai botar 200 mais 20 mais 9. Letra B, 500 mais 4 mais 8. Letra C, 600 mais 1. E na letra D e último, 300 mais 80 e mais 2. Vamos para outra folha aí, que é o sexto agora. Lá no sexto, manda a gente completar com a sequência. Então, na letra A, nós vamos completar a sequência de números sempre aumentando mais um. Então, vai ficar na letra A, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109. Na letra B, vamos completar a sequência aumentando de 2 em 2. Então, era 200, vai ficar 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216 e 218. Na letra C, vamos aumentar de 3 em 3. 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324 e 327. Na letra D, vamos aumentar de 4 em 4. 404, 408, 412, 416, 420, 424, 428, 432 e 436. Na letrinha E, vamos aumentar de 5 em 5. 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540 e 545. Na letra F, aumentamos de 6 em 6. 606, 612, 618, 624, 630, 636, 642, 648 e 654. Na letra G, vamos aumentar de 7 em 7. 707, 714, 721, 728, 735, 742, 749, 756 e 763. E na letrinha H, vamos aumentar aí de 8 em 8. Então, 808, 816, 824, 832, 840, 848, 856, 864 e 870. E o I e último, vamos aumentar de 9 em 9. 909, 918, 927, 936, 945, 954, 963, 972 e 981. Terminamos aí a correção. A prova vai querer que todos peguem aí o livro de história e vão abrir nessa página hoje, página 262, que traz esse conteúdo aí. Não esquece de colocar a data da correção da atividade, viu? Coloca a data e vai lá para a história na página 262. E o nosso conteúdo é o mundo do trabalho. Sabemos que as pessoas adultas saem todos os dias para trabalhar. Isso é um fato que todos nós já percebemos, né? Que o papai, que a mamãe, que o tio, que a avó, que o avô, às vezes saem de casa todos os dias e vão ao trabalho.
Isso é um das atividades das pessoas adultas, né? Então, já vimos que todos os dias elas saem e vão fazer alguma atividade. Que atividade é essa? O trabalho que elas desenvolvem. O que é trabalho? Trabalho é tudo aquilo que o ser humano produz com base nas suas capacidades intelectuais e físicas, né? O que isso quer dizer? Que dependendo das capacidades da cabecinha dela, né, da inteligência dela, ela desenvolve algumas atividades e também de acordo com as capacidades do corpo, que é a capacidade física, ele também pode desenvolver algumas atividades. Que atividades são essas, gente? Então vamos lá. Podemos ensinar a outras pessoas, né, coisas que nós sabemos. Isso é um papel do professor, né, passar conhecimento. Nesse processo de passar conhecimento, o professor não está usando nenhuma capacidade física, e sim a capacidade intelectual. Podemos ser cientistas, pessoas que descobrem vacinas, que desenvolvem remédios, que desenvolvem tecnologias, né? Essas pessoas também utilizam as capacidades intelectuais, que é aquela da inteligência da cabecinha delas. Podemos ser cozinheiros, né? Isso é uma capacidade também intelectual, que a pessoa precisa aí ter dom, ter aptidão para esse tipo de profissão, porque nem todo mundo consegue cozinhar bem. Então aí a Pro apresentou para vocês trabalhos, né, que são feitos a partir da capacidade intelectual da pessoa. Existem outros trabalhos onde as pessoas precisam utilizar a capacidade física. Isso não quer dizer que quando ela utiliza a capacidade física, ela deixa de lado a capacidade intelectual, não. De jeito nenhum. Sempre é necessário que nós utilizamos a nossa inteligência, mesmo quando quem está trabalhando naquele processo é o nosso corpinho. Exemplo, o jogador, ele está ali trabalhando, o trabalho dele requer mais uma capacidade física, mas isso não quer dizer que ele não está utilizando o intelectual. Quando ele pensa na jogada, quando ele cria uma estratégia, ele está trabalhando a questão do intelectual em conjunto com o corpo, né? Porque a gente sabe que o jogador precisa da parte física, ele corre muito. Então, existem alguns trabalhos onde o físico aparece, mas nem por isso a gente deixa de usar o intelectual. Trabalho remunerado. O que é isso, gente? Vamos descobrir aí. As pessoas, elas trabalham e recebem um salário. Salário, né, é uma quantidade de dinheiro em retribuição ao trabalho que a pessoa executa. Então, a pessoa está ali em determinado lugar fazendo um trabalho, ela passa ali um mês executando aquele trabalho e no final do mês ela recebe um salário, né? Para botar essa imagem aqui, o homem aí pagando os funcionários, olha como eles estão bem felizes, né? Todo mundo que trabalha realmente fica muito feliz no dia de receber o salário. Por quê? Como disse a Lia, como a Pro falou para vocês, é o quê? É uma retribuição pelo trabalho que a pessoa desenvolveu. Então, ela passou o mês inteiro executando uma atividade e pensando que no finalzinho do mês ela vai conseguir receber uma quantia referente ao trabalho dela, que é o que a gente chama de salário. Existem pessoas que trabalham sem salário, Pro? Não deveriam existir, mas existe. A Pro trouxe para vocês aí, um vídeo que fala sobre isso. Quando falamos em trabalho escravo, logo imaginamos que isso é coisa do passado. Mas você sabia que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, atualmente há cerca de 21 milhões de pessoas submetidas a condições de trabalho escravo contemporâneo no mundo todo? No Brasil, o trabalho escravo contemporâneo está presente em atividades como a pecuária, produção de carvão, cultivo de cana-de-açúcar, indústria têxtil e construção civil. Entre 1995 e 2013,
mais de 47 mil pessoas foram resgatadas da escravidão em todas as regiões do país. E como uma pessoa se torna um trabalhador escravo? Imagine alguém sem acesso à terra, com poucos recursos e uma família para sustentar. Provavelmente, ela buscará melhores condições de vida, um emprego digno e um salário decente. E é de pessoas nessa situação que os gatos costumam se aproveitar. Os gatos são responsáveis por aliciar trabalhadores com falsas propostas de emprego. Em geral, essas pessoas precisam tanto trabalhar que acabam acreditando nessas propostas e aceitam o emprego oferecido. Muitas vezes, para chegar ao local de trabalho, que pode ser na zona rural ou urbana, o trabalhador já assumiu sua primeira dívida com o empregador, o valor da passagem. E chegando ao seu destino, o trabalhador logo percebe que as condições de trabalho são muito diferentes das prometidas pelo gato. São de trabalho escravo. Mas quais são as condições enfrentadas por um trabalhador escravo? Ele costuma viver em alojamento precário, com alimentação inadequada, sem água potável e sem assistência médica. Além disso, enfrenta jornadas de trabalho exaustivas e até maus tratos e violência física. Por que o trabalhador não vai embora ao perceber que caiu em uma enrascada? Porque muitas vezes o patrão retém seus documentos e cobra dívidas absurdas e ilegais, como gastos com a viagem de sua terra natal, alimentação e até ferramentas de trabalho. O valor da dívida cresce a cada dia e é descontado de seu baixo salário. Com isso, ele fica sem dinheiro para deixar o emprego e voltar para casa. Em alguns casos, o trabalhador consegue fugir da situação de exploração, mesmo colocando sua vida em risco, e denunciar sua situação a órgãos do governo ou associações e sindicatos. Quando a denúncia é feita, órgãos competentes resgatam os trabalhadores escravizados. Uma vez livre, o trabalhador recebe o pagamento dos seus direitos. O empregador deve pagar multas e indenizações por ter usado o trabalho escravo em sua propriedade e pode ser até preso. Enquanto isso, o trabalhador retorna à sua cidade natal, onde encontra a mesma situação que o fez sair em busca de emprego. Como podemos romper com o ciclo do trabalho escravo? Esse problema deve ser combatido por meio de várias ações conjuntas e que contemplem 3 frentes: a prevenção, assistência à vítima e repressão ao crime. O trabalho escravo é um problema que afeta pessoas em todos os estados do país. Para combatê-lo, é preciso entender que ele não acontece somente em lugares isolados e remotos. Para erradicar essa violação dos direitos humanos, Estado e sociedade devem atuar juntos para eliminar essa prática vergonhosa que ainda assola o nosso país. Então aí, foi o que a gente viu. Uma forma de trabalho onde as pessoas não recebem remuneração é chamado de trabalho escravo, né? Isso não pode acontecer, é uma prática, como o vídeo disse, vergonhosa, e as pessoas acabam aproveitando o desespero de outras pessoas para enganá-las, né? Levam elas para lugares longe da casa delas, prometendo um trabalho digno, um salário bom. Chegando lá, a pessoa descobre que não é nada disso, né? Que a pessoa está só trabalhando, enriquecendo aquela outra pessoa e não recebe nada. Então, como vocês viram aí no vídeo, não podem existir, mas infelizmente ainda existe essa prática de trabalho, que é o trabalho chamado trabalho escravo. A Pro agora trouxe para vocês trabalhos que aconteciam no passado e agora no presente, né? Existiam alguns trabalhos antigamente onde a pessoa não precisava ir para a faculdade, nem estudar muito tempo para desenvolver aquele trabalho, porque esse trabalho acontecia assim: passava de pai para filho aquele trabalho. Então, quem ensinava ao filho como exercer aquela profissão era o pai, que é uma das nossas profissões do passado. A Pro botou do passado, ainda existe pessoas que trabalham como sapateiro, né? Mas isso não é uma prática tão usada hoje em dia como era no passado. No passado, as pessoas mandavam fabricar seus calçados no sapateiro. Hoje a gente vai em lojas, né, já especializada em vender calçados e compra.
Raramente alguém pega um calçado que está com problema, descolou, quebrou e vai ao sapateiro consertar. Quando isso acontece, qual é a nossa atitude? Vai na loja e compra um sapato novo. O sapateiro é uma profissão que ainda existe, mas ela é considerada uma profissão do passado, porque para se tornar sapateiro não era necessário ter estudo, faculdade e anos estudando. Isso era uma prática que passava de pai para filho. Já nas profissões do presente, o que tem aí de profissão nova, né? Que está aí atualmente? A questão dos programadores de jogos, né? Tem pessoas que trabalham com isso. Nós gostamos aí de jogar, é divertido, mas isso é um trabalho de algumas pessoas hoje. Claro, essa profissão aí, ela precisa que a pessoa estude, porque ela precisa aprender a linguagem dos códigos de programação, né? Quando ela vai fazer os jogos, para que esses jogos funcionem. Então, elas criam jogos ali, vê o que pode ser feito. Ele aprende, né? Talvez ele pode até aprender sozinho, mas ele precisa se especializar e isso só acontece quando ele vai para a faculdade. Essas pessoas que fabricam os jogos têm que estudar fazer isso. Existe todo um código de acesso, né? Um código de linguagem de jogos que ela precisa estar apropriada para desenvolver esses jogos. Então, aí a Pro está dando para vocês 2 exemplos. De uma profissão onde as pessoas não precisavam ir à faculdade, porque passava de pai para filho e era considerado uma profissão do passado, um trabalho do passado. E outra profissão aí, que é os programadores de jogos, né? Podemos até pensar, poxa, deve ser super legal trabalhar com isso. Mas a gente só está vendo o produto final, que é o jogo, que é divertido. Mas até chegar no joguinho que a gente brinca, né? Houve todo um processo para a construção dele. E isso só acontece quando tem do outro lado pessoas especializadas que com certeza fizeram faculdade, estudaram muito para ser programadores. Então, terminamos aí falando sobre o nosso conteúdo hoje, foi tranquilo, né? O mundo do trabalho. O que a Pro quer? Que vocês façam a leitura agora aí das páginas 261 e 262 para executar a atividade que está aí na página 265. Então, vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje. Nada de preguiça para fazer a tarefa e até a próxima aula.